Boa noite, amigos da Rede Atitude Positiva. Entrando no ar com mais uma transmissão ao vivo, mais uma live, nesta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vão chegando, vão participando, vão curtindo e vão colocando seus comentários. Mais importante do que tudo, vão interagindo conosco, mandando perguntas, colocando a sua opinião e a sua visão a respeito dos fatos, né? Sempre com um olhar muito positivo que a gente tenta tratar os assuntos do dia. Esta live é uma live extra, especial, com a pauta das eleições 2020 que vão acontecer no próximo domingo, dia 15 de novembro, em primeiro turno, eleições municipais em todo o país. E por ser um momento muito importante para o nosso país, por ser um momento muito importante para a política, por ser um momento também muito importante para a sociedade, mas em meio a uma pandemia é diferenciado, é complicado, é delicado, e por isso nós estamos trazendo esse assunto à baila. Lembrando que a nossa Rede Atitude Positiva já completou 2 anos e meio, estamos indo ao 3º aniversário, já estamos no ano 3 de um jornalismo de soluções, que procura, além de apontar os problemas, também trazer à luz as alternativas e as soluções. Ouvir pessoas que nos tragam também soluções para a sociedade. Muita notícia boa, muito artigo construtivo, muitos textos transformadores, é assim que a gente trabalha. E na pandemia crescemos 77% de audiência, graças a você que tem procurado também notícia boa e sabe, conhece a notícia boa aqui da Rede Atitude Positiva, assim como conhece também o Instituto de Medicina do Esporte, o Restaurante Tartone, a Allsigns, a Smartback Assistência Técnica de celulares, de tablets, o Café Lavazza, o café da nossa redação aqui. O Café Lavazza vem direto de Turim, na Itália, pelo casal da Poyan, da expressomatic.com. E aqui a Sun Motors, eu sou um feliz proprietário de um Kia e sei muito bem o que é a qualidade dos carros daqui. Daqui a pouco eu falo mais sobre os nossos apoiadores da Rede Atitude Positiva. E aí, o coronavírus vai mudar o seu comportamento na hora do voto? Você participa conosco e desde já recebemos o nosso convidado de hoje, desta noite, um convidado muito especial, o desembargador Jorge Dallagnol. Boa noite, desembargador. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. É uma satisfação estar no seu programa. Desde já parabenizo pelo 3º ano de boas notícias. Boa noite a todos os que nos assistem. Estamos aí para desvendar esses mistérios que rodeiam as eleições de 2020, na medida... Agradeço a sua participação conosco e sei que essa semana, a semana derradeira, vocês devem estar debaixo de mau tempo. Faltam aí o quê? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, são 5 dias para a eleição. Um grande momento em que vocês trabalham muito, né, desembargador? É verdade. Agora, nos últimos momentos antes do dia, nós vemos pela movimentação dos servidores. Está todo mundo numa correria, sem tempo para nada. Nós ainda estávamos com dificuldade, ainda hoje, de marcar uma reunião da comissão, porque cada um tinha tarefas similares e próprias que deviam dar desempenho e ficava difícil. Então, realmente, esse tempo é pior. Mas estamos acostumados. Estamos aí para isso. Bom. O desembargador Jorge Luiz Dallagnol é presidente da Comissão de Combate à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Tribunal, né, teve que fazer essa comissão, acredito que existam nos outros tribunais também do país, né, nos tribunais eleitorais, exatamente por causa desse advento, esse evento negativo, né, ao meu ver, na minha opinião, que existe, que é justamente a notícia falsa. Ela é tão, né, tão grande, tão presente no nosso dia a dia hoje, que atrapalha tanto o nosso processo, que vocês tiveram que fazer esta comissão. Mas o desembargador também é diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul, então ele vai, como professor, vai nos ajudar aqui também a dar uma aula. O quanto a fake news atrapalha a nossa eleição, ainda mais em momento de pandemia, desembargador? Pois é, Renato, eu vou te dizer uma coisa. Uma das primeiras perguntas que surgem quando se fala de fake news é saber até que ponto a fake news, ou como se diz modernamente, a desinformação, incomoda principalmente em época de eleições. Para nós termos uma ideia, no ano de 2018, o Instituto Reuters de Oxford, ele fez uma pesquisa e divulgou que
54% dos pesquisadores do Instituto Globalizados tinham preocupação ou grande preocupação com a desinformação. E olha que curioso, o país no topo da lista era justamente o Brasil, seguido de perto dos Estados Unidos, da França, da Espanha, mas 85% os brasileiros manifestavam-se no sentido de que tinham preocupação ou grande preocupação com as fake news. Uma outra pesquisa revelou que no ano de 2018, durante as eleições presidenciais, as eleições gerais, 70 e poucos % da população europeia preocupava-se com as fake news porque tinham recebido, através dos seus celulares, através dos seus computadores, fake news. No Brasil, esse índice alcançou 67%. Isso é preocupante? Evidentemente. Muito preocupante, porque isso revela o grau que tem a desinformação de perturbar não só a vida do cidadão, do eleitor, mas, inclusive, a democracia. Porque uma notícia falsa, que vem a ser a fake news, causa justamente isso, um prejuízo muito grande à paridade entre os candidatos, ao equilíbrio eleitoral e até mesmo à democracia. Porque, por intermédio de uma mentira, de uma notícia fraudulenta, nós podemos levar a ser eleito alguém que não tem as qualidades necessárias para nos dirigir, para administrar a nossa comunidade, para editar leis que atendam às necessidades do cidadão. Então, é muito importante que se debata com seriedade temas como desinformação, porque dizem respeito ao cotidiano, ao nosso cotidiano. Não que isso seja novidade, mentira sempre existiu, desde os tempos mais remotos. A dificuldade é o meio, a ambiência em que essa mentira transita hoje, que são as redes sociais. A velocidade da informação, o número de abrangência daqueles que são atingidos pelas informações, ele prejudica e em muito o florescimento da verdade quando em competição com a mentira. Existem pesquisas a respeito, as notícias mentirosas, elas são veiculadas e se espalham com muito mais rapidez e atingem um número muito maior de pessoas do que as notícias verdadeiras. Então, é evidente que a fake news ou a desinformação, como se reclama hoje, seja chamada notícia fraudulenta, elas perturbam porque causam um embaraço global, maciço, principalmente em época de eleições. Por isso, o presidente André Vilarinho criou essa comissão de enfrentamento à desinformação, para que durante esse período se possa conscientizar o eleitor de que existem notícias que são verdadeiras, de que existem notícias que são falsas, o que devemos fazer diante de uma notícia e também fiscalizar e procurar os caminhos necessários para responsabilizar aqueles que veiculam notícias fraudulentas. Essa comissão não é só gaúcha, tem em todo o Brasil, existe mesmo um comitê em nível nacional, eu faço parte desse comitê, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, em que diariamente se trocam ideias a respeito do que fazer para melhorar a informação, para afastar a desinformação e para debelar, ou pelo menos minimizar os efeitos nocivos de uma notícia mentirosa. Eu imagino que vocês estejam trabalhando muito, né, desembargador, porque realmente é algo que pode tornar um candidato ruim elegível, mas pode também prejudicar um bom candidato com essa. Exatamente. É o contrário do exemplo que o senhor deu, né? Exatamente, perfeito. Pode também prejudicar quando falsa, um candidato que teria
todas as condições de enfrentar os problemas da sua comunidade, né, ou da sua casa legislativa. E veja bem, tanto isso é verdade que nós, na comissão, procuramos trabalhar sobre 3 eixos. Primeiro, conscientização. Segundo, fiscalização. Terceiro, responsabilização. Esses eixos eles foram criados a partir de estudos feitos por uma comissão europeia que reuniu as mais altas autoridades em desinformação, jornalistas, pessoal do direito, editores, pessoal do propaganda e marketing, e todos eles, entre os pilares para combater a desinformação, elencaram a necessidade de uma educação midiática ou informacional, com vistas a empoderar o usuário das redes sociais a se defender de notícias fraudulentas. Com base nisso, nós não chegamos a tanto. Nós não tivemos como prioridade a educação, porque não teríamos tempo nem ferramentas necessárias até as eleições para educar. Embora, a título de curiosidade, eu trago aqui, nos Estados Unidos, as universidades já discutem a introdução de uma cadeira séria de checagem. Na Suécia e na Finlândia, desde o ensino básico, se ensinam nas se dão aulas de checagem, ou seja, de conferência de informação. Nós temos um trabalho mais modesto, nós procuramos conscientizar o eleitor de que existem notícias que são verdadeiras e notícias que são falsas. Para isso, foram criados vários programas de mídia, várias peças de rádio para distribuição. Nós fizemos uma parceria excelente com a AGERT, que distribuiu pelo interior do estado, pela capital, diversas peças sonoras visando alertar o eleitor, esclarecer o eleitor sobre tudo que diz respeito ao processo eleitoral, à legitimidade das eleições e à segurança do processo eleitoral, principalmente com relação à urna. Fizemos também, dentro da comissão, um seminário. Infelizmente, só tivemos 3 encontros, porque o prazo já se encurtava, mas nesses seminários, discutindo com técnicos das respectivas áreas, com o pessoal da academia também e com jornalistas, nós procuramos trocar ideias a respeito da segurança do processo eleitoral e da desinformação como fonte de malefícios para a democracia em primeiro degrau, sobre a urna, que é uma verdadeira desconhecida do cidadão, e também sobre o grande embate que se dá nessa seara das redes sociais, que é a chamada liberdade de expressão e os crimes contra a honra. Né? Então, na medida do possível, procurou-se esclarecer o leitor, municiar o leitor de elementos para que ele se sinta seguro em navegar nas redes sociais, para que ele tenha condições de saber diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Mas também procuramos combater essas fake news. Para isso, nós criamos dentro da comissão um subgrupo de checagem de notícias. É composto por técnicos de informática do Tribunal Regional Eleitoral e eles monitoram em tempo real as informações para, com base nas informações que chegam até eles poderem apurar se a notícia é verdadeira, é falsa, se não interessa à comissão ou à justiça eleitoral desbordar-se sobre a mesma, e para, a partir de então, tomar atitudes que possam levar ao arquivamento, se não há nenhum interesse, porque vejam bem uma coisa que é preciso ficar bem claro, não é qualquer notícia que é fake news. É preciso distinguir entre uma notícia que equivocadamente, acidentalmente, tenha sido veiculada, distorcida, ou até mesmo divorciada da realidade, de uma mentira que foi criada deliberadamente para prejudicar a sociedade, candidato, partido, seja quem for. Na seara eleitoral, eu te diria, fake news é aquela notícia criada intencionalmente para
prejudicar ou beneficiar, como tu bem chamaste a atenção há pouco, um candidato ou um partido num contexto eleitoral. Só aí que nós temos fake news. Só aí que a comissão vai se debruçar para apurar o fato. Porque não interessa, a comissão não interessa a justiça eleitoral o boato. A crítica, a opinião, ainda que agressiva, circunstâncias existem que não dizem respeito ao objeto da comissão, que é o enfrentamento da desinformação. Aquela desinformação que no juridiquês a gente diria que tem a mentira, que nós chamamos de fraude, a falsidade, o dolo, ou seja, a intenção de prejudicar, né? E o dano, seja ele efetivo ou potencial, porque nós muito teremos dano à própria justiça eleitoral, quando não à democracia, quando nós estamos criando ou divulgando fake news. No que interessa, dentro dessa comissão, nós temos uma parceria, então, muito grande com órgãos de segurança do Estado. O Tribunal Regional Eleitoral, através da sua presidência, ele criou um protocolo de boas intenções com a Secretaria de Segurança Pública, englobando Polícia Civil, Brigada Militar, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Todos esses órgãos estão engajados no combate à desinformação. A ideia é uma só: garantir que o eleitor vote no dia 15 e no dia 29, se houver necessidade, vontade livre, né? Sem nenhuma mancha no que diz respeito à sua consciência de bem eleger o seu candidato. Então, essa fiscalização também não é feita só pela comissão. O próprio eleitor poderá contribuir com essa fiscalização. Toda essa fiscalização visando a responsabilização numa etapa final. E como é que será feito isso? Foi criado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral tem um banner ali, que quando se entra de um tamanho razoável para ser identificado, que diz respeito à Comissão de Enfrentamento à Desinformação. Ali nós vamos encontrar, por exemplo, não só as ações que dizem respeito à comissão, mas também as ações que pode o eleitor tomar, as providências que ele pode eleger para contribuir com a atribuição fiscalizatória dessa comissão. E essas ações ele pode denunciar para a comissão, para que a comissão ingresse com um pedido junto à Polícia Federal para instaurar o inquérito, pode denunciar diretamente ao Ministério Público, seja vamos mostrar, desembargador, vamos mostrar ao vivo aqui, ó. Porque tem um link ali que permite esse direcionamento. Ó, nós estamos ao vivo aqui com o site do Tribunal Regional Eleitoral, que é o tre-rs.jus.br. Esse é o site, né? Exato. Aí, é aqui, ó, enfrentamento à desinformação ou não? Exato. Não, aqui embaixo acho que tá mais... Pode entrar ali, pode entrar no banner. Mas aqui eu acho que vai dar o que não é, mas em todo caso... Aqui são as checagens da comissão. Aí são checagens. Porque tem uma aba também que fala em fatos ou boatos. E ali é identificado pela comissão, dentro daqueles fatos que já são apurados, mediante selos de verdadeiro, falso ou impreciso. Aqui, ó. Fato ou boato. Exatamente. Um pouquinho mais embaixo, na página de abertura do site. E aí, uma série de checagens de fatos aqui sobre o processo eleitoral. Uma delas que o TSE não envia e-mails convocando eleitores para teste de voto pela internet. Ou eleitores terão que usar máscara própria. Exato. Tem diversas aí. Clicando, nós vamos poder ter acesso a diversas notícias que foram veiculadas, inclusive de eleição passada, e que são reeditadas agora, e que já foram apuradas a sua falsidade. Então, esse é um dos canais. Olha essa aqui, ó. Não é verdade que quem tiver Covid não poderá votar. Não é verdade.
Então, porque tem muita... Isso o WhatsApp está cheio, né, desembargador? A gente cheio. recebe no grupo da família, a gente recebe dos amigos, e aí aquilo vai se disseminando de uma forma impressionante, sem nenhuma confirmação ou sem nenhuma desconfirmação. As pessoas repassam de uma maneira absurda. Não, Renato, eu estava lendo esse tempo uma reportagem a respeito, e nos últimos tempos é incrível como aumentou o índice de utilização do WhatsApp para a divulgação de fake news em detrimento do Facebook. Até por isso que tu dissesses, né? É o meio que circula entre a roda de amigos, familiares, onde aparentemente a confiança seria maior. Mas isso nem sempre é verdade. Porque desavisadamente um familiar pode estar impulsionando ali uma fake news, né? Uma notícia falsa. Ele não é só pode, como é, segundo as pesquisas, o maior disseminador de fake news. É o WhatsApp. É o WhatsApp. E no WhatsApp, o maior grupo é o grupo da família. Exatamente. É uma coisa impressionante. Porque o pessoal também embalado pela sede de trocar mensagens e tal, ninguém se preocupa em fazer a checagem antes. Porque tá todo mundo em família mesmo. Primeiro do que os outros quer mostrar que sabe, né? Olha, tá rolando isso, tá acontecendo aquilo. E aí é que acontece o desastre. Pelo impacto da notícia, né? Exatamente. Aqui tem outras, ó. É falso que o eleitor com menos de 60 anos não poderá votar das 7 às 10. É um absurdo. Chega a ser uma coisa descabida, né? Como é que alguém com menos de 60 anos vai chegar no local de votação? Não pode votar. E vai mandar voltar? Mandar voltar, existe já aproveitando aí esclarecer, existe uma prioridade nesse horário para os mais idosos. Sim, mas não que alguém que chegue lá e tenha menos de 60 anos poderá votar, evidentemente. Agora, se recomenda, até para a organização e manipulação da saúde pública, que os mais jovens cheguem na zona eleitoral depois desse horário, das 10 horas da manhã. Olha aqui, ó, não é verdade que a urna... Oi, pois não. Não, eu ia dizer, e por isso é que eu digo, o eleitor, antes de atentar a notícias que são veiculadas na corrida, ele pode procurar o site oficial, seja do TRE, seja do TSE, pode procurar agências de checagem, como a Lupa, aos fatos, boatos, procurar principalmente um jornalismo sério, jornalismo ético, de qualidade, que é o que normalmente se verifica nas redes de divulgação de notícias através de jornalistas. Então, o caminho está sendo mostrado. Agora, é preciso que o leitor, né, faça acontecer, faça a sua parte, que ele também ajude a si mesmo a não ser enganado por notícias fraudulentas. Perfeito. Estamos colocando aí o endereço do TRE na internet, na tela, e eu quero só comentar mais uma aqui, ó. Não é verdade que a urna eletrônica não pode ser auditada. Então, a urna eletrônica pode sim ser auditada, desembargador. Pode ser auditada, é auditada antes, depois da eleição, até se houver necessidade. Nós fizemos um seminário, eu disse para o Vobeto, que é o nosso técnico de formação. Daniel Vobeto, excelente, competentíssimo servidor do eleitoral, e eu disse, Vobeto, não tem melhor nome do que a urna, essa desconhecida. Porque, se me permite rememorar alguma coisa, em 2018 nós tivemos 2 fatores que desestabilizaram as eleições no primeiro momento. Um foi a surpresa dos ataques à justiça eleitoral, que não era esperado. Comum é atacar o candidato adversário, atacar um partido. A justiça eleitoral, até então, né, nunca foi atacada e viu-se naquele momento até indignada e com razão, tendo em vista a seriedade com que se é feito o trabalho lá. E outra, eu estava comentando com o pessoal da comissão, foi que o eleitor não estava preparado. O eleitor, nessas discussões acadêmicas e técnicas, como é que vai funcionar a técnica, como é que nós vamos criar as máquinas para detectar isso e aquilo, esquecemos todos de elucidar, de esclarecer o eleitor, que é a peça mais importante de um processo eleitoral. Mesmo a urna eletrônica, ainda mais numa eleição que tinha mais candidatos do que o normal, mesmo a urna eletrônica digitar, a pôr o dedo para reconhecer a biometria,
os sons e outros aspectos que dizem respeito à utilização da urna eletrônica, eles não estavam bem assimilados ou estavam esquecidos pelo eleitor que votou há 2 anos atrás, daquelas eleições. Então, o que aconteceu? Foi aquela confusão toda, principalmente depois do meio-dia, que foi se esmorecendo ao longo do dia, mas que causou um embaraço muito grande aos trabalhos eleitorais, porque nós vimos de tudo. Nós assistimos estarrecidos, ao vivo, as mentiras mais estrondosas sendo realizadas através das redes sociais. Impressionante, impressionante. O TRE-rs.jus.br, então tem essa sessão. Aqui eu estou vendo que tem o selo do Comprova também, vocês estão linkando, né, com o trabalho do Comprova. Nós fizemos, desembargador, um fórum Atitude Positiva aqui com 4 jornalistas de todo o país. Um deles era o Sérgio Littke, que é editor do Comprova, né, e trabalha junto à ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E o Comprova, ele falou bastante aqui sobre fake news, né, reúne os 20 maiores, ou pelo menos 20 dos maiores veículos de comunicação do país, que ficam empenhados em checar notícias diariamente. Então, o site do Comprova realmente também é outra Exatamente. Dica. Exatamente. E segundo eu soube, eles fazem uma checagem com base como é? Tu deve saber melhor que eu, o nome agora não estou me lembrando, um organismo internacional que são especializados em desinformação, não é? Que é... Eles têm várias parcerias, né? Até a Anistia Internacional, o Google, o Facebook também são parcerias. Né? Tem um grande trabalho realizado nesse sentido. Eu vou mostrar aqui também o site do Comprova. Enquanto a gente vai lembrando que o desembargador Jorge Dallagnol, que é o presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE, é o nosso convidado esta noite. Eu também não referi que o senhor é formado em Direito em 78 pela URGS, é nomeado promotor de justiça em 1980, depois na comarca de Espumoso, depois passou por Flores da Cunha, Lagoa Vermelha, Bagé, Alvorada, comarca de Porto Alegre, chegou pelos anos 90, não é isso? Isso mesmo. Fevereiro de 2006, assumiu como corregedor-geral da Justiça, né, e depois tomou posse como segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, em 2008, foi nomeado membro efetivo do TRE em 2017, e tornou-se vice-presidente corregedor regional eleitoral do TRE em 2017, depois assumiu a presidência da Justiça Eleitoral Gaúcha em 2018, ocupou até o ano passado, até maio de 2019, quando transferiu para a desembargadora Marilene Bonzanini. E agora o senhor assumiu essa comissão de enfrentamento, além de trabalhar também na Escola Judiciária Eleitoral. As pessoas, eu tenho certeza que às vezes podem, de uma forma muito, muito inocente, né, cair nessas várias notícias falsas. Às vezes a notícia falsa, ela tem, infelizmente, né, a estética de uma notícia verdadeira. O pessoal está se puxando em fazer cada vez mais, né, e cada vez melhor a diagramação, as fotos, né, para ficar parecido com a notícia verdadeira. Então, a notícia falsa, ela tem a coisa da maldade, né? Ela tem um espírito malévolo, mas às vezes, nem sempre, mas às vezes ela tem um talento também de ser parecido com uma notícia boa, né? Uma notícia positiva, uma notícia verdadeira. Tá aí o projeto Comprova, né? Que é o jornalismo colaborativo contra a desinformação. São 28 diferentes veículos de comunicação brasileiros, né, para descobrir e investigar as informações enganosas. Agora, então, em época de pandemia, imagina, né? Estão trabalhando aí em cima de vacinas, em cima de Coronavac, tem a Folha de São Paulo, tem a própria GZH aqui, que é a Gaúcha Zero Hora aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem o UOL, tem vários, a Rádio Band News, a Gazeta, ou seja, aquilo que o senhor falou. Na dúvida, procure um veículo de comunicação de credibilidade, de respeito, Exatamente. que você goste, né? Tem para escolher. Aliás, ainda no site, Renato, se me permite, nós temos um endereço de e-mail, que é o desinformacal, né? @tre-rs,
e um número de WhatsApp, exatamente, e um número de WhatsApp aqui, também aí embaixo, que é para o eleitor que quiser, que se souber de alguma informação não verdadeira ou qualquer fonte de desinformação que traga qualquer mancha para o processo eleitoral, enfim, para a justiça eleitoral, para a legitimidade do pleito, pode entrar em contato com por meio desses canais que nós estaremos ali à disposição. Aliás, o TSE vem fazendo esse trabalho também, eles têm também um número, tem mais ainda, ele tem o que eles chamam de chatbot, né, que pode entrar em contato em tempo real pelo WhatsApp para conversar e colher as informações. Eu acho que a justiça eleitoral esse ano está muito bem preparada, porque tem uma coisa que eu acho que é preciso ficar bem claro para o eleitor. Não existe, até onde eu sei, e até onde me parece, não existe uma máquina que possa dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Aliás, a esse respeito, um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma das conclusões que ele chegou é que o maior responsável pelas fake news é o eleitor. Porque é o eleitor que não lê a notícia e compartilha, é o usuário das redes que mal lê, acredita como verdade e divulga, é aquele que lê, mas não entende e não confere se é verdadeira notícia veiculada e replica, e assim vai indo. Então, na realidade, a solução ainda é a melhor solução humana. É nós nos informarmos através de órgãos sérios, a imprensa, de modo geral, desses meios de checagem que estão dispostos que tu elencasse aqui vários pelo projeto. Está aí na tela. Está aí na tela os vários parceiros do projeto. Vários parceiros. Mostrando, olha aí, o Jornal Metro, a própria Band, a Folha de São Paulo, o Correio do Povo, aqui do Rio Grande do Sul, né, a Rádio Bandeirantes, a Revista Piauí, o SBT, ou seja, Gazeta, Diário do Nordeste, Popular, Estado de Minas. Ou seja, não é brincadeira, não é irresponsável, é um trabalho sério. E o senhor falava aí dos organismos internacionais, tanto o Google quanto o Facebook estão juntos com todos eles. O projeto Comprova, mais o Twitter, enfim, o próprio WhatsApp, só para a Universidade Federal de Minas Gerais, está ali também, só para a gente exemplificar um dos projetos e um dos sites que é o Comprova. Tem, fora todos os outros lá que estão na página do TRE, né? Bom, está na tela aí, então, o e-mail da comissão, né, desembargador? Exatamente. O e-mail que é desinformacal@tre.rs.jus.br ou o WhatsApp, anote seu WhatsApp aí, porque você pode conversar com o pessoal da comissão pelo 984-639-692. Vocês estão recebendo efetivamente uma colaboração do público, desembargador? Vocês recebem denúncias? As pessoas mandam uma notícia, olha, eu acho que isso aqui é falso. E vocês estão recebendo isso ou vocês estão tendo que caçar e ir mais atrás? A grande maioria, até agora, das informações que nós recebemos através desses meios de comunicação com o TRE, eles não diziam respeito propriamente a fake news. Eles eram mais situações de esclarecimento. E até nós fizemos um adendo aí na nossa página para esclarecer quais as notícias que deveriam ser levadas à comissão. Mas também não deixamos o eleitor sem resposta. Nós optamos, ainda que isso possa dar mais trabalho, primeiro, informar o canal onde ele teria solucionado a sua questão. E, inclusive, oferecer o link, que a maioria das questões era com a ouvidoria. Aliás, o e-título, que segunda-feira foi o aplicativo mais baixado, segundo as pesquisas, ele fornece várias ferramentas para o eleitor. Uma delas é dizer qual o local de votação, qual a zona que ele deverá se dirigir. Isso. A justificativa pode ser feita pelo e-título. Então, essa é uma ferramenta que recomendo ao eleitor que utilize, porque realmente ela ajuda e muito na hora de votar. Perfeito. Eu quero dar um exemplo de fake news, desembargador, que obviamente nós não vamos comentar aqui sobre a candidata, se vai ganhar, se não vai ganhar, se é a melhor candidata, não é. Não vamos entrar nesse mérito, obviamente.
mas é uma decisão da Justiça que ocorreu para que se tirasse do ar os boatos em relação à candidata Manuela Dávila, que é candidata a prefeita em Porto Alegre. Postagens, por exemplo, com fotos dela aos 15 anos, abraçada com o pai, dizendo que era um namorado. A fake news dizendo que era um namorado, para dizer que ela estava namorando um homem mais velho, alguma coisa assim. E vejam só que isso atingiu quase 530 mil compartilhamentos, ou seja, 500 mil de compartilhamentos de notícias falsas. Então, isso é realmente algo muito grave, é um exemplo de um assunto muito delicado, e a Justiça Eleitoral é que determinou ontem que o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube retirem, espero que já tenham retirado, espero que estejam retirando, né? Não porque é a Manuela, repito, mas por qualquer candidato, seja o candidato mais desconhecido à vereança, né, na cidade lá de Espumoso, onde o senhor atuou, por exemplo, né, desembargador? Não, é uma falta de respeito isso, né? É uma falta de... acho que não é só respeito, acho que muito mais, né? Uma falta de ética, né? Uma falta de transparência, uma falta de solidariedade, enfim, é o mal puro mesmo, realmente estampado digitalmente aí nas redes, né? Perfeito. É um desserviço. Desserviço, exatamente. E no próximo domingo, desembargador, nós vamos enfrentar aí talvez, queria a sua opinião, uma abstenção um pouco maior por causa deste medo da pandemia. Qual é a sua opinião? Por causa do vírus? Que as pessoas vão se inibir, vão ficar em casa com essa desculpa? Esse é um receio que todos têm no Brasil inteiro com relação ao comparecimento dos eleitores no próximo domingo. Mas o que eu posso é alertar ou tranquilizar o eleitor de que os tribunais regionais eleitorais de todo o país estão tomando as medidas sanitárias necessárias para que as eleições transcorram num clima pacífico, ordeiro e sem qualquer receio em termos de saúde pública. Porque foram ouvidos técnicos da saúde a respeito das medidas que deveriam ser tomadas para que a eleição pudesse ser realizada com segurança, e todas elas foram observadas pela Justiça Eleitoral. Distância, máscara, uso daquela máscara de vidro por parte dos mensários, álcool gel antes e depois de votar, levar a sua própria caneta de preferência, não levar acompanhantes do dia das eleições, para que não haja um amontoamento de pessoas naqueles locais. Então, eu acho que o eleitor pode e deve se deslocar até a sua sessão eleitoral para exercitar o seu direito de votar, de eleger o seu representante. Agora, eu creio que só no dia para sabermos exatamente o que vai acontecer, porque nós vemos isso todos os dias, existem pessoas que adoecem ao nosso redor, que sofrem problemas até de medo psicológico, não que não exista o físico, mas ficam afetadas psicologicamente pela pandemia, e isso certamente levará alguns a pensarem 1, 2, 3 vezes, talvez, antes de se locar. Tomara que isso não ocorra no Rio Grande do Sul, porque nós precisamos do eleitor para que a democracia saia do papel e se realize na prática. E essa maneira de tornar ela efetiva, materializar a nossa democracia, agora é através do voto do eleitor. Está aí o plano de segurança sanitária do Tribunal Superior Eleitoral, que foi elaborado em conjunto aí com o Albert Einstein, a Fiocruz, o Hospital Sírio-Libanês, o Ministério da Saúde, né? E que tem justamente todas essas situações previstas que o senhor falou, né? Foi muito bem elaborado, a gente deu uma olhada antes aqui, ele é um pouco extenso, mas ele está à disposição na internet, né? Então, tanto o comportamento dos mesários, né, que foram convocados, quanto o comportamento do eleitor. Eu vou destacar aqui, rapidamente, só o comportamento do eleitor. A Justiça Eleitoral vai fornecer álcool em gel,
para sessões eleitorais, em quantidade que permita cada eleitor higienizar as mãos antes e depois de votar. Tornar o obrigatório uso de máscaras nas sessões eleitorais e nos locais de votação, né? A Justiça Eleitoral ela tem que exigir isso. Os eleitores, quando possível, levem, como o senhor disse, a própria caneta para assinatura e fornecer canetas higienizadas, se for o caso, né, dos eleitores que precisarem. O álcool 70% para a higienização das superfícies, incluindo mesas e cadeiras, objetos, incluindo canetas na sessão eleitoral. Ou seja, vai ter distanciamento aí de 1 metro nas filas, não vai ter mais de uma pessoa votando ao mesmo tempo, né, dentro da sessão, né? Tem um treinamento muito forte, né? Muito grande, muito intenso dos mesários. Eu acompanhei eu tenho uma pessoa na família que será mesária, e realmente ela fez as aulas online, né? Tem uma quantidade de horas aula e de muito conteúdo, né, de muito conteúdo, para orientar bem as pessoas. Inclusive, né, obviamente que o senhor deve saber, mas para os nossos internautas, no sábado haverá a montagem, ou a finalização da montagem dos locais de votação, apenas com a presença do presidente de cada local de votação, presidente de mesa, e não Exatamente. Os mesários como eram nos anos anteriores. Os mesários não vão, para não haver aglomeração. Para não haver aglomeração. Para não haver necessidade de todo mundo junto, ao mesmo tempo, estar no mesmo local, que é o que deve ser evitado, né? Então, aí, ó, o eleitor deve passar apenas uma vez pela mesa de votos, na receptora de votos, deve higienizar as mãos antes de votar, depois de votar também deve higienizar as mãos, enfim, tem aí, ó, todo um código de posturas, né, para o próximo domingo, e se houver segundo turno, nas cidades em que houver segundo turno, no dia 29. Esse é o site do TRE. Tem aqui, rapidamente, também, aproveitando a sua presença, desembargador, um pequeno guia aqui que saiu também no site Sul 21, confirmando que é das 8 às 17, né? Das 8 às 17, aliás, ampliado. É das 7? É. Isso. Das 7 da manhã já, né? Exato. Dando essa preferência, como nós falamos, para os mais idosos, né, para evitar as aglomerações também, né, e pode continuar a votação ali após as 17, uma vez que o encerramento da votação se dá após o atendimento de todos os eleitores presentes na fila da sessão. Isso se estiver na fila. Se estiver na fila, recebe 100, aquela coisa que acontece todos os anos que tem votação, né? Esse horário preferencial que nós falamos, as normas dos eleitores, o passo a passo aqui também, nós divulgamos lá na nossa rede Atitude Positiva, né? Como é que acontece, né? O manual de instruções para você ter uma votação segura no próximo domingo, né? Justificativa que o senhor falou, que dá para fazer pelo aplicativo, né? Prometido. É muito fácil. No dia ou depois do 15 de novembro, né? Perfeito. Para evitar a multa, né, desembargador? Exatamente. A multa e as complicações que a não votação traz, né? Porque muitas vezes, exatamente, depois ainda mais depois de uma reincidência, traz algumas complicações desagradáveis. Isso aí. Tranca um monte de coisa. Né? Exatamente. A gente sempre faz esse trabalho de conscientização aí. Antes e depois de tirar a máscara ou protetor facial, aqui são os mesários. Recomendações. Além das normas, o TSE também apresenta um plano de segurança, que é o que nós já mostramos aqui no site. Ou seja, está muito bem montado, depende muito da boa vontade, né, dos nossos eleitores, do bom comportamento dos nossos eleitores, né, e da vontade de buscar a informação correta sobre o seu candidato, sobre aquele candidato que ele tem vontade, que ele tem curiosidade, né? E aí eu quero divulgar aqui também o Tinder do voto, aqui, ó, que a GZH, Gaúcha Zero Hora, destacou. Olha que bacana, um aplicativo, uma ferramenta digital, onde você faz várias perguntas para os candidatos, e à medida que vai dando o match, ou seja, vai dando a coincidência com o que você pensa, você vai tornando aquele possível candidato um pouco mais próximo do que você quer, né? Ou ao contrário, distante do que você pensa, né? Que é uma forma também muito criativa de procurar... Mas muito interessante. Candidatos.
Porque as pessoas, às vezes, aliás, às vezes não, muitas vezes as pessoas estão indecisas a poucas horas do pleito, né, desembargador? Exatamente. Aliás, a propósito, eu recomendo até que, se escolher o seu candidato, leve uma colinha, né? Uhum. Facilita na hora de votar, porque primeiro vota no vereador, já está ali com o número, só digitar o número, tecla no verdinho ali, confirma, está votado o vereador. Próximo, prefeito, olha a colinha, vê qual é o número, está votado o prefeito. Isso facilita enormemente, faz inclusive com que o eleitor permaneça menos tempo num recinto que não é o seu usual, que é no recesso da sua casa, né? Sob os cuidados dos seus familiares. Eu acho que isso facilita muito. Perfeito. Vamos relembrar, então, aqui o site do TRE, rs.jus.br, tem todo um trabalho lá, não só da Justiça Eleitoral, mas em especial aqui da Comissão de Enfrentamento à Desinformação, que nós estamos destacando, e você pode entrar em contato com a equipe aí do desembargador através desse e-mail, que é o desinformação@tre-rs.jus.br, ou então o WhatsApp. Esse número que está na tela é um WhatsApp para você trocar informações, pedir orientações, né, mandar exemplos de notícias que você desconfia, né, daqui a pouco uma foto, uma notícia, um link. Será que é confiável? Né? É crível? Um dos sites, desembargador, não sei se o senhor sabe, mais copiados no Brasil é o site G1, né? Que é o site da Globo. Às vezes a gente recebe ali g1.com.br. Às vezes tem uma letrinha a mais, g1b.com.br. E aí abre a diagramação igual, as cores são iguais, as pessoas não notam que aquilo ali é algo falsificado. Exatamente. Não, e nesses workshops que se faz sobre checagem, sobre conferência de informações, justamente um dos itens, um dos cuidados que eles recomendam é que a gente cuide bem, por exemplo, quando tem fotografia ou vídeo, porque na maioria das vezes a fraude é escancarada. São outros detalhes pequenos como esse que tu indicaste revelam que a notícia não provém daquele órgão que está sendo dado como o divulgador da notícia. Essa é uma grande realidade. Conferir a autoria, ver se tem fonte da informação, a data para ver se é recente, mas principalmente ler a notícia, né? E na dúvida, cheque, procure um órgão sério, os meios de imprensa, principalmente, para averiguar se é verdade ou não. Perfeito. Desembargador Jorge Dallagnol, presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE do Rio Grande do Sul e também diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul. Foi um imenso prazer, uma honra estar com o senhor aqui essa noite, agradecendo a sua presença, a sua atenção, o seu tempo conosco na agenda para a Rede Atitude Positiva. Não, Renato, se me permite, mais uma vez, parabenizo pela entrada no terceiro ano do programa, é excelente, tenho acompanhado agora, desde que nós tivemos o primeiro contato, que o Kleber Moreira... Kleber Moreira, nosso grande amigo, jornalista, assessor-chefe da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional de Eleitoral. E uma coisa, eu acho que nós é que temos que agradecer o espaço, a oportunidade, porque nós lá temos consciência, eu sempre digo isso para o Kleber, que raramente alguém vai no site do TRE ou em sites oficiais, mas todos vão nos meios de comunicações como o teu e se informam por meio desses meios. Então, vocês prestam serviço, e eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade, tu é um exemplo de uma coisa que eu pensei em 2018, quando surgiram as fake news, eu dizia, poxa, mais do que nunca a imprensa séria precisa ocupar o espaço. E tu está dando prova disso hoje, ocupando um espaço de uma forma clara, esclarecedora. Não é verdade? Presta um serviço público, não em benefício teu, muito menos só da imprensa, mas da própria democracia. Nós vivemos melhor, nós vivemos em melhores condições graças a jornalistas como tu. Tem outros tantos aqui no Rio Grande do Sul, eu acompanhei o trabalho de vários, que prestam esse serviço muito importante, porque é por meio de vocês que nós somos ouvidos, é por meio de vocês que nós esclarecemos a população. Obrigado a você, Renato Martins. Agradeço as palavras aí, eu acho que o jornalismo de soluções realmente está evoluindo muito no Brasil, né, procurando cada vez mais, não só problema, mas também as soluções, né? E, portanto, notícias boas, construtivas e notícias que elucidem, que informem e não desinformem.
Desembargador, muito obrigado, um bom trabalho no próximo domingo para todos vocês da Justiça Eleitoral. Obrigado. Né? E até a próxima. Estamos à disposição sempre. Falamos em breve. Muito obrigado. Um grande abraço. Até logo. Uma boa noite. Desembargador Jorge Dallagnol, presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E o nosso convidado foi o nosso convidado essa noite numa live, numa transmissão ao vivo extremamente produtiva. Desembargador, uma figuraça, um homem inteligente, bem informado, com uma linguagem fácil, né? Às vezes a gente pensa num desembargador, ai meu Deus do céu, já vem o juridiquês, mas não, né? Não tivemos isso essa noite, tivemos muita informação interessante. Deixa eu lembrar então mais uma vez os contatos lá com a equipe de desinformação do tribunal, né? Você fica à disposição e nós estamos aqui com 3 anos de notícias boas no ar. O nosso site Rede Atitude Positiva está no ar com todas as nossas redes sociais, todos os endereços. Você lá vai lá, você curte o nosso podcast, você vai no site de vídeos. A nossa live de ontem, por exemplo, já está no site de vídeos, no canal de vídeos do YouTube, né? A nossa live de ontem a respeito de vacinas e do impacto emocional da pandemia já está no YouTube, já está no nosso canal. Você vai lá, se inscreve para receber sempre a atualização dos nossos vídeos. Essa live estará em seguidinha também no YouTube. E também nós temos lá o nosso podcast no Spotify, nossas redes sociais todas aqui da Rede Atitude Positiva. E os nossos parceiros, grandes parceiros que acreditam no poder da notícia boa, no poder da informação positiva. Aqui a Sun Motors, grande revendedora da Kia aqui no Rio Grande do Sul, uma das maiores da América Latina. Saudepeloesporte.com.br, o Instituto do Esporte, Instituto de Medicina do Esporte é o Dr. Félix Drummond e os seus amigos, seus grandes parceiros, né? Nosso grande amigo Félix Drummond, especialista em medicina do esporte, especialista em doping, né? Ele e a sua equipe sempre tratando muito bem dos seus pacientes durante a pandemia, trabalhando online, agora voltando. Allsigns.com.br, sinalização, adesivagem, banners, fazem toda a adesivagem da Rede Atitude Positiva. O restaurante Tartone, da minha amiga Maria Fernanda Tartone, presidente da Abrazel, no Rio Grande do Sul, grande liderança. E o restaurante Tartone voltando lá no Shopping Bourbon Country. Estragou o celular, quebrou a tela, deu problema no tablet, leva para o Daniel Blanco na smartback.com.br, que é o principal nome no Rio Grande do Sul e um dos principais no Brasil de assistência técnica a respeito de smartphones e de tablets. Smartback.com.br, leva lá na Padre Chagas 67 aqui em Porto Alegre. E o nosso café aqui da redação, hoje já está acabando, foi muito bem saboreado aqui na nossa redação, na nossa central de conteúdo da Rede Atitude Positiva, aqui que nós fazemos as lives, aqui que nós alimentamos também o nosso conteúdo do jornalismo de soluções, e a gente toma o café da expressomatic.com.br. É isso, vai lá em redeatitudepositiva.com.br. Se você estiver nos vendo no YouTube, você já vai estar vendo outras dicas de vídeos aqui do nosso canal, sempre com um olhar muito positivo. Hashtag fique em casa, se for possível. Hashtag use máscara. Hashtag atitude positiva. Até a próxima live. Tchau, tchau.